Vai lá, Luiz Antônio. Vamos fazer o seguinte, Madá, já são 7h27, nós temos aqui um assunto com o vereador Guilherme Bianco, que já está aqui na mesa com a gente. Primeiramente, antes da gente entrar no assunto em si, ô Guilherme, parabéns pela tua expressiva votação. Você saiu em 2020 eleito com 1.065 votos para 3.052 votos 4 anos depois. Então, é a primeira vez que a gente te recebe aqui depois das eleições. Parabéns pela votação. Muito bom dia para você. Bom dia, Luiz. Bom dia para Araraquara, que escuta aqui o Jornal DP. Para mim é uma alegria poder ter o reconhecimento da população, né? A gente quase triplicou a nossa votação. Para mim foi um orgulho tremendo poder continuar representando Araraquara na Câmara. Para mim, a honra da minha vida é ser vereador. É isso aí, mas eu acho que você está dando uma mancada em defender a emenda impositiva. De forma alguma, vamos conversar sobre isso. O mundo lá fora, a cidade agora, vambora. Jornal da EPFM. Muito bem, as últimas semanas estão sendo pautadas politicamente por essa proposta defendida por uns, rejeitada por outros, da criação de um orçamento impositivo. Para quem está chegando no rádio agora, quer entender melhor isso, o que é o orçamento impositivo? É uma fatia, você pode discutir de quanto, do orçamento ao qual o vereador tem por direito para indicar onde é que esse recurso é aplicado. E a gente sabe, aí eu já vou antecipar aqui um pouco da minha visão sobre o tema, né, que os municípios têm baixíssima capacidade de investimento. O Poder Executivo, porque ele tem todas as obrigações do dia a dia da máquina, folha de pagamento, custeio da saúde, da educação, que não é pouca coisa não. E aí os vereadores querem mordiscar uma parte desse orçamento. A gente já debateu bastante nos últimos anos, porque de Brasília a coisa já está há alguns anos configurada, com diversas nomenclaturas, impositivos, secreto, emendas do relator, emendas de comissão, ou seja, um pouco do sucesso do Centrão nas eleições diz respeito a isso. E aí eu fui surpreendido, primeiro porque a discussão vem depois de um processo eleitoral, antes ninguém defendia, e porque partiu de quem está na base do governo até hoje. Então até hoje não valia, vale a partir do ano que vem que estaremos na oposição. Esse é o meu estranhamento, vereador do PCdoB, atual base, provavelmente futura oposição, Guilherme Bianco, uma data aqui para falar sobre o assunto. Então vamos, olha, para não ficar dúvida nenhuma, eu sou favorável, expliquei porque eu sou favorável. Eu sou contrário às emendas parlamentares, porque eu acho que é muito, vamos dizer, muito ampla. Então nós temos 5.000 e poucos municípios, nós temos 20 e poucos estados brasileiros, então não dá para você fazer uma fiscalização como nós podemos fazer de um orçamento impositivo que na verdade, de vereadores. São 18 vereadores. A gente acompanhar o movimento dos 18 vereadores, então nós vamos pulverizar essa ação. Nós vamos entregar nas mãos dos vereadores para que eles possam visitar os bairros e ver exatamente as necessidades dos bairros. Tá bom? Coisa que talvez o prefeito Edinho não viu e coisa que o prefeito Lapena não vai ver. Se não viu porque estão incompetentes, Madalena. Se não vai ver porque é incompetente, vereador, me desculpe. Vereador tem que fiscalizar, Madalena. Tem que fiscalizar e tem que parar de ser história de ficar só dando nome de rua. Mas isso é uma atribuição específica do Legislativo, não interfere, Isso é coisa do tempo do Zagaia, Madalena, só para trazer um exemplo, um morador de Américo acabou de me escrever aqui, ó. Tá aqui, ó. Nem fala. Não, vou falar sim. Ele fala o seguinte, Madalena deu o pior exemplo para justificar a sua teoria. Enquanto tem árvores podres caindo na cidade, tem vereador que conseguiu corte de árvores saudáveis para limpar a frente de lojas. Que é amigo do dono, não sei. Mas você percebe agora como você é a distorção? Você sabe se isso aí foi dinheiro de orçamento Mas não interessa, impositivo? Você vê o que pauta um vereador, muitas vezes é uma visão parcial da cidade, Madalena. O prefeito de Américo não fez muitas cagadinhas? O prefeito de Araraquara não bastante, fez? O prefeito Quintana vai fazer? Então, claro que vai. Tem dó, rapaz. Bom, vamos ver. O Guilherme Bianco é favorável, né? E ele é um vereador bem de oposição e ele gostaria de colocar também a sua visão. Você comanda aí? Vamos lá. Bom dia mais uma vez, Guilherme Bianco. Agora a palavra está com você para tentar convencer a nossa audiência do porquê orçamento impositivo. Bom dia mais uma vez. Estou muito emocionado de estar aqui com você, viu, Madalena? O maior nome da história da rádio de Araraquara. Prazer conversar com vocês aqui. Primeiro eu queria deixar claro, Luiz, que o nosso projeto não tem nada a ver com um projeto do orçamento secreto.
foi bem dito ontem pelo Ernesto, que essa criação que está mudando a política brasileira para pior, foi uma criação do Eduardo Cunha, que deu sequência muito fortemente durante o governo Bolsonaro, pelo Arthur Lira, que capturou o orçamento público e hoje faz chantagem com o presidente, não tem nada a ver com a nossa proposta. Para a população que está em casa, está nos ouvindo, só para deixar claro, a gente está propondo que até 2% sejam indicados pelos vereadores para fazer as obras que às vezes o prefeito não consegue fazer. Essa defesa ela vem a partir do momento que eu entendo que o legislativo deve ser fortalecido. E aí quando eu falo que o vereador vai ter a possibilidade de indicar para pequenos reparos, para pequenas obras, a gente está ampliando o processo democrático. Você está dando na mão do vereador, da vereadora, daquele representante mais perto da população, a possibilidade dele conseguir fazer pequenos ajustes na cidade. Porque quando a gente fala de 2% do orçamento, a gente está falando, é muito pequenininho. E aí ninguém vai poder me dizer, eu sou presidente da Comissão de Finanças, que Araraquara não tem 2% do orçamento para fazer investimento. Isso no orçamento 2024 daria quanto, por exemplo? No 24, por vereador, ficaria na casa de 1 milhão por ano. Porque é 2% ao todo, para os 18 vereadores. Importante até colocar 2% para os 18. No nosso projeto de lei, acho que todo mundo aqui teve acesso, metade necessariamente tem que ser para a saúde. Então a gente tem que indicar 1% em obras de saúde e os outros 1% em algumas políticas públicas já existentes. Então cada vereador teria no orçamento 24 2 milhões de reais, é isso? Não, 1% no todo. No total, cada vereador, se a gente fosse pegar em 24, seria 1 milhão no total. No total? 500 mil para saúde e 500 mil para outras Dividido áreas. pelos 18 vereadores? Não, um para cada um. Para cada um, pra cada então, um. É isso aí. Exato. Então é 1%, não, 1 milhão para cada vereador. Para cada Seriam vereador. 18 milhões ao 18 total. milhões 1 milhão para cada um. 18 milhões ao 9 total. milhões para saúde e 9 milhões. 18 milhões, Guilherme Bianco? Mas é um orçamento maior do que muitos municípios da nossa região. Eu sei, mas é que eu acho que primeiro a gente tem que compreender que Araraquara, Luiz, está crescendo rapidamente. A gente está caminhando para ter segundo turno em Araraquara. Eu acho que a gente tem que preparar a nossa cidade para uma cidade do futuro. Você sempre defendeu isso, eu também defendo, Luiz. Vê, a gente não pode mais ter essa política provinciana de que está tudo bem, a gente tem a mesma política dos anos 90. Várias cidades já têm, inclusive, essa questão do orçamento impositivo. Eu acho fundamental, porque já existe. E a experiência tem sido positiva nessas cidades? Não estou vendo mudança. Os prefeitos estão desgastados, a população segue distante da política. Por que vocês não defenderam isso antes das eleições? Eu posso explicar claro. isso. Ó, eu então vamos respondo, lá. Madá, pelo meu mandato, de 2021 para frente. 21 e 22, Araraquara estava numa pandemia. Final de 22, a gente teve aí as piores catástrofes naturais da nossa história, com vítimas, inclusive, que eram meus vizinhos. Então a cidade ficou enlutada. E em 23, então, a gente passou um esforço para reconstruir. Vocês noticiaram tantas vezes isso. E aí, 24, acho que não faria sentido a gente fazer essa proposta no ano de eleição. Então a gente propôs isso justamente porque a gente vai criar um novo ciclo. Importante deixar claro que o nosso projeto de lei ele é um projeto guarda-chuva. O que eu quero dizer com isso? Ele vai caber regulamentação do próximo prefeito. Inclusive, já falei para interlocutores dele que a gente está disposto a sentar, discutir e negociar com ele qual é a melhor maneira que ele acha que a gente deve executar isso. Porque a gente não quer atrapalhar o governo nenhum. Ele vai ajudar o prefeito. Exatamente. Arrancando 18 milhões, o Edinho sentiu necessidade de participação maior. Só para dar um Madalena, exemplo, o pessoal fazendo. imagina, quando a gente adjetiva desse jeito, a gente joga para baixo a discussão. Luiz, não é mordiscar, não é sequestrar, não é tirar. Vou dar um exemplo. É sim. O posto de saúde do Maria Luísa não carece de reforma? Carece. Então seria um lugar que eu ia colocar emenda. Porque ela precisa de uma reforma completa, um posto de saúde. Você detectou que o Jardim Paraíso tinha lacunas. Perfeito. E conseguiu intermediar o investimento Sim. ali, talvez como nunca tenha tido naquele Na país, história, sem nunca. ter orçamento impositivo. Mas eu fui buscar emenda federal. Isso, Eu não então, poderia tem ter feito com as recurso emendas. já para isso. Mas Tem eu não poderia ter recurso. feito isso com as emendas Mas tem municipais? recurso já para isso. Soma, ao invés de dividir o que eu não bolinho. consigo Nosso bolinho não tá compreender, fácil, com todo não. o Guilherme, eu coloquei para você uma preocupação, a gente conversou fora do ar, porque todo projeto no papel ele é muito bonito e eu tenho certeza que todos os 18 vereadores da Câmara gostam de Araraquara, estão lá para trabalhar em prol de Araraquara. O problema é quando o projeto ele desvirtua. E eu já falei para você, basta uma laranja podre, 17 boas e uma podre, que tente usar isso como uma ferramenta política para desvirtuar o processo, para fazer uma espécie de compra de voto, o que quer que seja, e montar um curral eleitoral. Quais são os mecanismos que vocês
como corporativamente os vereadores podem criar alguma coisa para restringir isso, para fazer uma autofiscalização a partir do próprio legislativo. Perfeito. O modelo que eu defendo, Madalena, Ernesto, que você fez essa pergunta para mim terça-feira, eu vou colocar aqui. Hoje em dia, como que as emendas no orçamento são votadas? São votadas em plenário. E eu defendo que as emendas impositivas sigam sendo votadas em plenário. Para que não tenha problema. Eu quero que seja muito transparente, para que vocês da mídia possam acompanhar, para que o Ministério Público acompanhe, para que o Tribunal de Contas acompanhe, mas principalmente a maioria vai decidir. População. Então, para que a gente possa votar. É isso aí, tá certinho. Então, você votaria a indicação dos demais. Claro, como a gente faz hoje já. Você percebeu? Fica dando mas como sem saber. Isso me cheira, Madalena, com todo respeito, mais ou menos a indicação de título. Eu não voto contra as suas indicações, você não vota contra uma do Melo, que eu aplaudo, a tua rejeição. Mas foi o único caso na última legislatura, por exemplo. Foi o único caso que mereceu ser rejeitado. Quer dizer, e eu acho que está certa essa posição em relação aos títulos. Eu respeito, né, o seu mandato, com as suas indicações, você respeita os meus e a gente aprova tudo. Vai ser mais ou menos igual a emenda impositiva. Eu aprovo o teu investimento no Maria Luísa, você aprova o meu no Hortências porque minha base é lá, e aí nós vamos, sabe? Guilherme, não estou convencido, não Guilherme. Não tem problema, você não está convencido. Eu vim aqui explicar. Eu acho que é importante a gente compreender que quanto mais forte tiver o mandato de vereador, melhor a população é atendida. Eu acho que todo mandato, porque essas emendas não são para o Guilherme Bianco, são para os 18 vereadores da próxima legislatura e para frente. Mas você pode fazer um requerimento para o prefeito. É o dinheiro, é o dinheiro do orçamento para a população. Mas você vê. Bem diferente do que aquele vereadorzinho que queria o quê? 13º salário para cada vereador. O que você achou do 13º salário? Disse aqui, eu achei que foi uma proposta esdrúxula. Isso, tá vendo? Então é isso aí. Agora, é do orçamento do município pro orçamento do município, quer dizer, vai ser uma distribuição mais equinânime, uma distribuição mais justa, porque, olha, queira ou não, vamos falar, você acha que o prefeito, por exemplo, um pedido do capitão ou do coronel Prado por exemplo, ao prefeito, sabe? E depois vem um pedido do Guilherme Bianco. É do jogo, Madalena. É do jogo, da alternância de poder, das coalizões de força, Madalena. Coalizão de forças. É da indicação, quer dizer... Então, por esse princípio, se o prefeito Lapena levar um pedido de investimento federal para o governo Lula do PT para Araraquara, o Lula vai negar, o Lapena não vai conseguir? O Edinho tinha uma simpatia pelo Linneu Carlos de Assis, que era uma beleza. Se o Linneu Carlos de Assis fosse pedir, vai trabalhar. Não tem informação que ele tenha tido indicações negadas. Isso é natural, rapaz. Posso dar uma informação, então? A gente foi atrás do prefeito para saber o que ele achava disso, né? O Lapena, prefeito eleito. E ele se posicionou contra. Ele acha que nesse momento, mais de 1 milhão para cada vereador vai atrapalhar os cofres da prefeitura, que, na opinião dele, já anda bem defasado, né? E falamos também sobre o orçamento participativo. De acordo com o que foi passado para a gente, o Lapena propõe uma continuidade no orçamento participativo, mas com um novo enfoque. Por exemplo, em sua gestão, o OP será voltado para decisões sobre obras complementares, como áreas de lazer e academias ao ar livre, onde a participação cidadã, na opinião dele, é fundamental. Já obras essenciais, como reformas de escolas e unidades de saúde, serão responsabilidade exclusiva da administração municipal. Então ele quer reformular o orçamento participativo. Aí entra esse ponto. Por isso que eu sou a favor da emenda impositiva, porque eu acho que é uma continuidade. É a população tendo voz no que realmente precisa. Você já sabia dessa questão do orçamento participativo? O que você pensa em relação a essa reformulação? É novidade essa proposta do prefeito eleito Lapena. Eu acho que o AP não pode ser esvaziado. Eu sempre fui daquele time que achava que a população tem que estar muito próximo das decisões. Ela tem que ajudar de forma integral nas decisões da gestão pública. Porque, afinal de contas, o patrão do político é a população. E quando está doendo na população, a população reclama. Porque é óbvio que se está faltando vaga na creche, se o postinho não está atendendo bem, se está com problema de recap, a população ela fala para o político. E o orçamento participativo é um expediente muito importante. Eu fico preocupado com uma proposta dessa, assim, que eu acabei de ouvir, porque pode estar esvaziando o AP, só que eu ainda acho que isso reforça a necessidade dos vereadores terem mais potencialidade para resolver esses problemas. Porque o AP também tem uma questão, tem uma desigualdade, inclusive, na hora da votação. Você pega, por exemplo, o Jardim Paraíso. Ele nunca ia ganhar porque ele é um bairro muito menor do ponto de vista populacional do que as regiões que ele tem que disputar no orçamento participativo. Então precisou de um vereador ir lá olhar, depois de 26 anos de bairro, Madalena, nunca ninguém tinha feito um investimento naquele bairro, até o nosso mandato chegar até lá e transformar
a vida daquela sem população. orçamento impositivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para Pois você, não, Fernando. que é o seguinte, a gente parte de uma premissa de que vocês têm uma certa dificuldade em conseguir tirar uma parte do orçamento para que justamente consigam fazer os projetos que vocês têm em mente, e partindo do princípio que você está fazendo uma proposta de modificação, há uma necessidade. Então eu queria saber o seguinte, de forma bem prática, qual foi a dificuldade que você teve na sua última participação frente à vereança aqui em Araraquara, que você encontrou essa dificuldade de tentar alguma coisa para fazer para a população e não conseguiu? Teve um freio, por exemplo? Eu acho, primeiro, você tem a agenda política do prefeito e você tem a agenda política dos vereadores. Tem uma série de indicações que a gente faz para a prefeitura não são atendidas, das maiores a menores. Por exemplo, desde reforma de escolas até você tapar buraco. Então, quando você não está alinhado, por exemplo, com a agenda política do prefeito, você tem uma dificuldade maior de tirar aquilo do papel. Isso é natural que seja assim. Então, eu, sinceramente, compreendo quando o vereador é interpretado como uma figura política mais próxima da população, até porque a eleição é mais difícil. É muito mais difícil ser eleito vereador que ser eleito deputado federal ou senador. É muito mais difícil pela própria concorrência. Então, quando a gente entende que essa figura, o vereador que está próximo da população, está ali no dia a dia dela, ela consegue ser uma figura relevante, robusta, com capacidade de resolutibilidade do problema das pessoas, a gente consegue avançar demais. E a gente tem uma série de pequenos problemas que o prefeito não acaba não enxergando, que os secretários não dão conta. E aí não é do Edinho, do Marcelo, nós estamos falando desde a época do Rômulo Lupo. Matou em cima. Problemas que existem desde então. O Edinho fez obras maravilhosas. O ginásio de esporte, lá, o ginásio da pista. E esqueceu de olhar os buracos ali, que o cara passava, xingava a mãe do prefeito, xingava todo mundo, porque eu batia num buraco e arrebentava o carro. Sabe? É isso aí. Quer dizer, olhar as coisas que são mais... O prefeito Edinho só olhou as coisas macros, importantíssimas. Então nós estamos tirando do legislativo a função de legislar e... Estamos dando duas funções, uma mais. Fiscalizar. Um vereador ganha ele vai muito. cuidar da zeladoria da cidade. Um vereador não, ganha Madalena. muito. Montesquieu, você é cientista social, Montesquieu está se revirando na tumba uma hora dessa, Bianco. Está se revirando, que está misturando... Montesquieu viveu em 1830. Tem dó, rapaz. Só ajudar uma coisa, é porque todo mundo fala, Madalena, a Constituição Federal, ela diz quais são as atribuições do Legislativo. E aí a gente esquece do resto, a gente só fala que tem que fiscalizar. E eu acho que eu fiz bem o meu trabalho. Eu e vários vereadores. Só que não é só fiscalizar, é legislar e é votar o orçamento. Isso está na Constituição Federal. Existe a LDO para isso. E a LOA também. Isso. Então, mas é que a gente esquece de falar. Então, se a gente já tá, na nossa atribuição federal, já fala que a gente tem que votar o orçamento, eu não entendo por que existe essa resistência tão grande por parte de alguns. Você não acha que pode virar moeda de troca para encerrar a nossa conversa? Porque a gente vê no plano federal, ok, as emendas são impositivas, são secretas, são do relator, né? Nomenclaturas são bem criativas. Mas sempre que tem votação importante para o governo, a gente vê isso. O governo liberou 5 bilhões em emendas, porque o governo dá uma seguradinha para vender a dificuldade lá depois quando precisa. Agora, você acha que isso não vai acontecer aqui? Eu adoro. Justamente ao contrário, Madalena. Nosso projeto não prevê isso. Ó, eu vou votar no que está escrito, no que a gente escreveu. Nosso projeto ele estabelece até quanto pode ser executado, quanto é para a saúde, os meses, o resto a pagar. E eu estou defendendo aqui para vocês e para a população que eu acredito que isso deve ser votado durante a sessão, de forma muito transparente. Quando é que vai ser a votação? Então, a previsão é que ela pode entrar daqui 3 semanas. É dia 12. Daqui 3 semanas. Dia 12 semana. Não. Dia 12 já é semana que vem. A votação Mas tem um prazo, né? Daqui 3 semanas. Para entrar no mínimo em 3 semanas. 3 semanas, pai. Então, a gente quer fazer de forma muito transparente, ampliar a participação popular, porque as pessoas estão distantes da política. Sabe? Porque o político não resolve o problema dela. A última sessão é dia 10 de dezembro, certo? Pode entrar em extraordinária também? Não, ela tem que ser votada necessariamente ordinária. Agora, sabe, ele deu um exemplo de Montesquieu. Sabe quando Montesquieu nasceu em 1618? Olha, Platão nasceu em 2000 a.C. e fundou todo o pensamento ocidental. Os pensamentos são fantásticos, né? Agora, para que você possa adaptá-los ao momento, é uma questão Mas há uma série de adaptações. Nós não temos um Estado ipsis literis ao que foi proposto lá, mas o modelo de contrapartidas de equilíbrio... Eu estou pagando R$8.000 para o vereador, porque além de fiscalizar, ele tem que atuar. Vai pagar 12 em janeiro. Então ele tem, aí com R$12.000, além de fiscalizar, ele tem que atuar. Ele tem que ter uma participação efetiva e resolver problemas da população. Fiscalizando já está bom demais. Tá bom. Guilherme Bianco, muito obrigado aí pela sua participação democrática aqui. Luiz, Madalena, todo mesão, obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que, assim como vocês, a população de Araraquara clama por um legislativo mais forte, mais transparente, que a gente tenha políticas públicas que resolvam a vida do cidadão. E eu tenho certeza que essa medida que a gente está
propondo, consegue melhorar muito a vida de quem está nos ouvindo agora. Tenho certeza que essa política pode passar. Acho. Por que vocês nos brigam lá para fazer do orçamento participativo lei? Ao invés do impositivo da Câmara, que o orçamento participativo não possa ser alterado a bel prazer do prefeito. Porque ele deu claro, tem determinados bairros que não tem o potencial mas de o orçamento participativo está lá para ser votado. Mas é uma outra discussão. Mas já é lei, viu, Obrigado. Luiz? Valeu. Mas pode ser desmontado, né? Mas já é lei. Se eu pedir para fazer lei, já é lei. EPFM Araraquara, ZYM 667, canal 239, operando em 95,7 MHz, Araraquara, São Paulo.